Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Na edição de dezembro de 1859, Kardec incluiu entre as matérias daquele mês uma relacionada a um personagem cuja morte por tuberculose aos 44 anos foi noticiada no jornal O País de 15 ou 16 de agosto de 1859. Seu nome, Alexandre Privat d'Angleman, e seu perfil, o de milhares de pessoas que passam pela vida só desfrutando do que ela pode oferecer no campo sensorial. Privat era um homem de letras, poeta e escritor, jornalista inteligente e, segundo o comentário de Kardec, é possível que a vida dele pudesse ter sido mais meritória. Fora de dúvida que ele teve os seus erros. Ninguém dirá que foi um homem mau, que como tantos outros fazia o mal por gosto de o fazer e sob o manto da hipocrisia. Pergunta ainda: devemos crer pelo fato de, nos seus últimos momentos sobre a terra, ter sido privado das preces que se faziam pelos crentes, preces que também lhe não deram os seus amigos pouco caridosos, que Deus o condene para sempre e que lhe não deixe como suprema esperança senão o sono da eternidade? Por outras palavras, que aos olhos de Deus não passe de um animal, ele que foi um homem de inteligência, embora despreocupado dos bens e dos favores do mundo, vivendo ao Deus dará, despreocupado com o amanhã, mas, em definitivo, um homem de pensamento, senão um gênio transcendente? Neste particular, prossegue Kardec, deve ser um tremendo número dos que entram no nada. Convenhamos que os espíritos nos dão de Deus uma ideia muito mais sublime, como sempre pronto a estender a mão em socorro àquele que reconhece os seus erros e ao qual sempre deixa uma âncora de salvação. Buscando ter elementos para reflexão, o codificador usou o recurso da evocação em reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, visto que em 4 reuniões sucessivas naquele grupo o espírito Privat se fez presente, culminando por atender em reunião particular ao mesmo médium de que se servira nas reuniões conduzidas por Kardec. Na primeira das manifestações, ele confessa não ter completa consciência de sua situação, embora crendo dominá-la brevemente, sentindo que Deus parece não querer se afastar dele a despeito da vida quase inútil que levou na Terra, imaginando que futuramente terá uma posição bastante feliz no mundo dos espíritos. Sobre se teve o conhecimento de sua situação no momento da morte, diz ter ficado perturbado, como bem se pode compreender, mas não tanto quanto fora dado esperar. Acredita isso ao fato de ter gostado sempre do que era etéreo, poético e sonhador. Solicitado a descrever o que se passou com ele, informa que nada ter se passado de extraordinário e diferente daquilo que já sabeis, sendo inútil, pois, ainda falar disso. Se via as coisas claramente, como quando encarnado, diz que ainda não, mas sente que as verá. Sobre a impressão que lhe causava a visão atual dos homens e das coisas, exclama: meu Deus, aquilo que sempre pensei. Se teria ocupação na nova condição, diz nada a fazer pela condição errante. Se podia transportar-se para qualquer parte que desejasse, informou que não, o que o faria muito feliz, sendo seu mundo restrito, sendo necessário um tempo bastante apreciável para se transportar de um lugar a outro. Questionado sobre como constatava sua individualidade, agora sem o corpo físico, revelou-se surpreso, dizendo: coisa estranha. Eis uma coisa que eu não tinha pensado. Há muita razão no provérbio, morrendo e aprendendo. Kardec insiste na resposta ouvindo: eu vos disse que estou restrito como espaço, mas que eu sempre tive imaginação fértil, também como sou como pensamento. Responder-vos-ei mais tarde. Sobre sua opinião quando vivo acerca do estado da alma depois da morte, revela que a supunha imortal. Entretanto, para minha vergonha, confesso que não acreditava, ou pelo menos não tinha uma opinião segura sobre a reencarnação. Se não teria, pelo seu talento, podido se libertar da vida boêmia que o deixava preso às necessidades materiais, enfrentando por vezes carência de recursos e provisões, respondeu:
muito frequentemente. Mas, que quereis? Eu vivia como me impelia o meu caráter. Depois, jamais me soube dobrar às tolas maneiras do mundo. Eu não sabia o que era ir mendigar proteção. Arte pela arte, era o meu lema. Sobre qual sua esperança para o futuro, disse não saber, e pergunta se lembrava da existência anterior a essa, disse ter sido boa. Nesse ponto, um detalhe curioso, observa Kardec. Alguém lembra que estas últimas palavras poderiam ser interpretadas como uma exclamação irônica, o que era frequente no caráter de Privat. Ele então respondeu espontaneamente: peço-vos 1000 desculpas, mas não estou gracejando. É verdade que eu vos sou um espírito pouco instrutivo, mas, enfim, não quero brincar com as coisas sérias. Terminemos. Não desejo falar mais. Até a vista. Na semana seguinte, nova evocação, e ele, indagado sobre o motivo de ter encerrado tão bruscamente a entrevista, disse que a razão em toda a sua simplicidade é a seguinte: fazeis perguntas tão fora das minhas ideias que eu me senti embaraçado para responder. Sobre haverem outros espíritos ao seu lado, disse ver inúmeros, por todos os lados. Convidado novamente a dizer como se via sem o corpo físico e em comparação aos espíritos que via ao seu lado, informou conservar uma espécie de essência, dada por sua individualidade, o que não lhe deixa nenhuma dúvida de ser ele mesmo, considerando que morreu para a Terra. Acrescenta que ainda está num mundo novo, muito novo para ele. Enfim, constato minha individualidade por meu espírito, que é a forma que tinha neste mundo. Revela que assistiu aos seus funerais, nem mesmo sabe porquê, que visita os lugares que frequentava em vida, onde encontrou alguma satisfação. Quanto aos amigos, tinha poucos, sinceros, e muitos que lhe apertavam a mão e por detrás o censuravam e consideravam louco. Solicitado a escrever algo sobre assunto de sua escolha, se nega por temer ser pouco eloquente e que suas comunicações sejam ainda muito terrenas. Na terceira comunicação, novamente se recusa a escrever algo, preferindo permanecer como ouvinte. Mais tarde, um médium que lhe servira de intérprete na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas teve a ideia de evocá-lo particularmente, parecendo que o espírito sentiu por ele uma certa afeição, seja porque o achasse um instrumento fácil, seja porque entre ambos se tivesse estabelecido uma simpatia. O resultado foi positivo, e o resultado foi uma mensagem diferente das até então transmitidas. Depois de algumas considerações introdutórias, Privat diz: pensais então que também não tenha sofrido mais do que imaginais, vós todos que sorrieis das minhas excentricidades? E debaixo dessa couraça de indiferença, que eu sempre mostrava, quantos pesares e quantas dores não ocultei. Apenas eu tinha uma qualidade muito preciosa para um homem de letras e para um artista. Sempre, não importa em que ocasião, temperei meus sofrimentos com a alegria. Quando sofria muito, fazia pilhérias, trocadilhos e pregava peças. Quantas vezes a fome, a sede, o frio não me bateram à porta. E quantas vezes não lhe respondi por uma longa e alegre gargalhada. Gargalhada fingida, dirás tu. Oh, não, meu amigo. Confesso-te que eu era sincero. Que queres? Eu sempre tive o mais despreocupado caráter que se possa ter. Jamais me preocupei com o futuro, com o passado e com o presente. Vivi sempre como um verdadeiro boêmio ao léu da vida. Certamente, não desejo a ninguém que leve esta vida inútil, incoerente e irracional. A juventude deve ser estudiosa, deve, pelo trabalho, fortificar a inteligência, a fim de melhor conhecer e apreciar os homens e as coisas. Desiludi-vos, moços, se pensais que ao sair do colégio sois homens feitos e sois sábios. Tendes a chave para tudo saber. Sei que a juventude necessita de distrações. O contrário seria antinatural. Não obstante, não as deve ter em demasia. Os moços precisam de leituras sérias. Muitas vezes os autores antigos são os melhores, porque seus bons pensamentos sugerem outros. Instruí-vos, aperfeiçoai a inteligência que Deus vos deu. Só a este preço somos dignos de viver. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.